Bem, eu até estava, quando a gente planejou, né, esse tema, pensando o que é discutir plano de educação numa pandemia. Obviamente que quando nós tivemos toda a discussão do plano, todas as construções feitas no âmbito das conferências, no âmbito da aprovação no Congresso Nacional, ninguém imaginava que nós passaríamos na reta final, aí, segunda etapa de execução do plano, numa pandemia como a que estamos vivendo. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que os planos, eles também precisam se adequar à realidade, né? Então, não é um plano estático, né? Não é um plano que foi feito numa realidade e deve ser executado sem considerar, né, o contexto atual em que vivemos. E eu começaria dizendo que nesse contexto atual em que vivemos, onde se tem uma preocupação muito grande com o retorno às aulas, com a segurança dos trabalhadores em educação, nós temos batido muito, inclusive, em relação à vacina dos trabalhadores em educação, temos estados, vários estados já com cronogramas de execução dessa vacina. Então, no primeiro tempo, é importante discutir isso, né? A segurança, a saúde física e mental dos trabalhadores em educação, dos estudantes, e, obviamente, que as suas famílias também são afetadas. Então, pensar a educação nesse momento, sem discutir isso, é ignorar a tamanha gravidade que entra nas nossas escolas e entra nas nossas casas. Então, esse é a primeira consideração que eu gostaria de fazer. E junto com a pandemia vem o debate em relação à alimentação, né? Nós já temos em Santa Catarina 200 mil pessoas passando fome, muitas crianças não estão tendo segurança alimentar, né? Junto com isso, nós precisamos discutir mais ainda, efetivamente, a tecnologia na educação, e aí entra também a preocupação com relação às empresas que estão oferecendo plataformas digitais, e aí muitas vezes os gestores acabam fazendo aquisições sem se discutir efetivamente a serviço do que está essa plataforma digital. Então, eu diria que discutir plano começa por entender esse momento, né, que é fundamental do ponto de vista da vida das pessoas. Mas, mesmo com pandemia, as metas serão cobradas e as estratégias também. Inclusive, o Ministério Público tem se manifestado, né, de que, com pandemia, os planos precisam ser readequados, porém, precisam ser cumpridos. Então, aí é que a gente entra, né, no debate que eu vou apresentar agora para vocês, de onde vem essa ideia do plano, né, qual é a construção que nós tivemos. Bom, pode passar. A primeira ideia do plano é que o plano municipal, ele está vinculado ao estadual e ao nacional. As metas nacionais dão a linha para as metas estaduais e para as metas locais, municipais. Mas de onde vem essa construção, né? Pode passar. Então, aqui é importante dizer que a educação brasileira passou por vários momentos, e a sociedade brasileira, através das suas entidades de classe, das entidades e instituições que representam a educação brasileira, fizeram muita luta para a gente chegar num planejamento, num plano de educação. E eu quero aqui recuperar, nesse histórico, alguns marcos importantes nesta luta. Eu começaria com a Constituição Federal, de 88, né, que traz vários elementos, como, por exemplo, a obrigatoriedade da educação, né? Então, 88 nós temos isso, 96 nós temos a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ainda em 96 nós temos a criação do Fundo de Financiamento do Ensino Fundamental, o Fundef, né? Nós temos 2007 a criação do Fundeb, já ampliando para a educação básica. Nós temos em 2010 a primeira Conferência Nacional de Educação, construída com governo e sociedade civil.
Nós temos, pouquinho antes disso, a lei do piso, que marca, né, a luta pela valorização do magistério. Nós temos aí, então, 2008, o piso, 2010, a Conferência Nacional de Educação. Nós temos 2014, a segunda Conferência Nacional de Educação. E ainda em 2014, então, nós temos a Lei 13.005 de 2014, que institui o Plano Nacional de Educação, trazendo aqui para Santa Catarina 2014 o nacional e 2015 o estadual, que é a Lei 16.794 de 2015. E 2020 o Fundeb permanente, que foi uma luta imensa para transformar este Fundo de Educação Básica, né, e de valorização do magistério, uma lei permanente, então, previsto na Constituição Federal. Bom, o que temos em relação às dimensões do plano? A sua qualidade, a viabilidade, então, importante que tem um capítulo que trata do financiamento da educação, a sua implementação, como se dá anualmente, e os seus resultados. Bom, a nível nacional, nós temos 20 metas no Plano Nacional de Educação. Aqui em Santa Catarina são 19 metas, mas todas as metas estão incluídas também aqui no estado. Eu começaria com a primeira meta aqui, vocês estão vendo no quadro, né? A número 1, a meta número 1, nós temos a educação infantil, a 2, fundamental, a 3, ensino médio, vocês vejam que tem uma sequência lógica, né, educação básica. A 4, a inclusão, né, educação especial. A 5, a alfabetização. A 6, nós temos a educação integral. A 7, aprendizado na idade certa. Então, aqui nós temos um grande desafio, né, a alfabetização. A 8, a escolaridade média. A 9, a alfabetização, alfabetismo funcional e de jovens e adultos. A 10, a EJA integrada, educação profissional. A 11, a educação profissional propriamente dita. A 12, superior. A 13, a titulação, mestrado, doutorado dos professores, né? A 14, a pós-graduação. A 15, a formação de professores. A 16, a formação continuada, a pós-graduação de professores. A 17, uma meta bastante desafiadora, a valorização do professor. A 18, a carreira. 19, gestão democrática, né? E a 20, o financiamento da educação. Vou falar brevemente de cada meta, porque elas têm, inclusive, especificidades em cada meta, né? Então, como eu falei, Plano Estadual de Educação, né? Já citei, então. E as metas de Santa Catarina, pode passar as 19, né, que foram integradas. Bom, quem faz o monitoramento do plano de educação em Santa Catarina? É bem importante, aqui tem professores, gestores, mas também tem pai, tem mãe, tem liderança, tem gente que não está ligada à educação. E vocês não sabem, né, talvez saibam, mas hoje tem muitos dados, muitas informações públicas, que é de fácil acesso. E às vezes eu vejo os vereadores, né, perdidos lá na Câmara de Vereadores, não sabem por onde começar na educação. Gente, todos os municípios de Santa Catarina têm planos municipais de educação. E o Ministério Público, junto com o Tribunal de Contas, criou um painel eletrônico, né? Neste painel eletrônico, que é fruto de um termo de cooperação técnica, nós temos aí, além do Tribunal, né, e do Ministério Público, nós temos o MP de Contas, vinculado ao Tribunal de Contas, nós temos a Undime de Santa Catarina, a FECAM, nós temos a Assembleia Legislativa, nós participamos desse termo, inclusive eu assinei o termo de cooperação técnica, a Secretaria de Estado da Educação, a UNCM, a UDESC. Então, aqui tem um jeito de monitorar o plano. Se vocês procurarem no site do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, lá vocês perceberão que tem o que está, né, aqui colocado. Então, vocês vão encontrar aqui no site do Ministério Público de Santa Catarina, do Tribunal de Contas do Estado, um linkzinho chamado TCE Educação, tá? Que é esse linkzinho aqui, né, que vocês tem aqui na tela, né? TCE Educação. Esse link, você mexendo nele, clicando em cima, ele abre um painel.
E lá neste painel, né, vocês têm o quê? Vocês têm monitoramento dos planos de educação. E esse monitoramento, ele está bastante atualizado. Ele é de 2019, tá? Então, aí vocês já começam a ver que tem um monitoramento público, inclusive município por município. Tem os dados do estado, mas tem os dados do município. Bom, esse é um grupo de monitoramento. O outro grupo que nós também integramos, representando a Assembleia, é o CEMAPESC, que é a Comissão Estadual de Monitoramento do Plano Estadual de Educação. Esta comissão de monitoramento e avaliação do Plano Estadual de Educação também integra várias dessas entidades e instituições e faz um trabalho minucioso, né? Inclusive, nós já temos 2 relatórios de monitoramento, agora até a metade do ano está para sair o 3º relatório de monitoramento. Nós não chegamos ainda, tanto o painel eletrônico como também a comissão estadual, não chegamos ainda nos dados de 2020, chegamos em 2019. 2020 ainda estão sendo analisados, ok? Então, meta de educação infantil. Começamos com a meta de educação infantil. Bem importante essa meta. 50% 0 a 3, né, até o final do plano, e universalização desde 2016. Já deveríamos ter universalizado 4 a 6 anos, tá? O que nós temos? E aqui, às vezes, tem alguma... não vou dizer distorção, né? Mas a gente tem uma divergência de números de uma comissão para o painel. Por quê? Porque na comissão nós estamos com o 2º relatório, né, que é de 2018, e no painel do TCE Educação 2019. Mas vamos lá. Resumidamente aqui, para a gente não ficar, né, demorando muito nessa meta, nós temos em Santa Catarina 53,5% já atingidas, porém, faltam 36 mil vagas em creche. Por que falta 36.194? Porque alguns municípios colocaram como meta mais do que 50%. Então, se você já tinha 50% na execução do plano, obviamente que agora você não pode fazer um plano para ficar nos 50%, porque é atraso. Então, você teve que estender. Então, nós precisamos criar, de 0 a 3 anos, mais de 36 mil vagas em Santa Catarina, tá? 2019, também, pré-escola avaliada. Nós deveríamos ter universalizado em 2016, né, 4 e 5 anos, nós tínhamos, segundo os dados, 93,9%, ou, segundo a comissão estadual, 94,3% em 2018. Faltam, então, de pré-escola, 22 mil vagas, 950, quase 23 mil vagas em Santa Catarina. Então, aqui começamos falando do desafio da educação infantil. Na meta 2, nós temos a meta 2, que trata do ensino fundamental, né? Universalizar 9 anos, né? Considerando a idade dos 6 aos 14 anos, tá? 9 anos do ensino fundamental é a primeira etapa da meta, que deveria ter sido universalizada em 2016, porém, nós ainda não universalizamos. Nós estamos, segundo os dados, né, bastante distantes. Painel TCE Educação aponta que em 2019 nós estávamos com 78% na rede estadual, 83% na rede municipal e 96,4% na rede privada. Ou seja, desconsiderando a rede privada, estamos muito distantes dos 95% previstos para 2024, porém, com a pandemia, acredito que estamos ainda mais distantes. Hoje, nós temos em Santa Catarina 14.552 alunos fora da escola,
dos 6 aos 14 anos, que é um grande desafio, porque aqui nós estamos falando da obrigatoriedade da educação, tá? Então, nós precisamos não desistir dos alunos, ok? A meta 3, então, nós temos como desafio, né, a população dos 15 aos 17 anos, que frequenta a escola e precisa frequentar a escola e concluir a educação básica. A meta era para 2016, 100%, e nós chegamos a 90,8%. Então, estamos muito aquém desta meta. Não tenho dúvida que aumentou a evasão no ensino médio. Educação especial, nós temos a universalização dos 4 aos 17, né? Santa Catarina tem uma proposta, né, um projeto de inclusão muito interessante, que é uma referência para o país, mas ainda temos grandes desafios do ponto de vista da escola regular, tá? Então, deixo apenas essa consideração, porque a gente tem que avançar mais aqui do ponto de vista das metas, né? A meta 5, a alfabetização, não tenho dúvida de que a alfabetização foi muito prejudicada na pandemia, então a meta de alfabetizar todas as crianças aos 6 anos de idade, ou no máximo 8 anos, é uma meta, na minha avaliação, comprometida. Então, aqui também está os dados que devem sair agora, né? A educação integral é 40% até 2024, porém os dados da comissão é de 16% apenas, né, de cumprimento da meta. Lembrando que a meta fala em 65% das escolas públicas tempo integral e 40% dos estudantes. Então, aqui tem uma complementação, digamos assim, porque não é só o número de escolas, mas também o número de estudantes, né? Então, estamos muito, muito, muito atrasados na meta da educação integral. A meta 7, alfabetização, a qualidade na educação, com o fluxo escolar também, né? Então, aqui entra os dados do IDEB, né? Tanto do ensino fundamental, como também no ensino médio, está previsto nesta meta. Também não tenho dúvida de que são metas bastante afetadas em relação à pandemia. Do ponto de vista da meta 8, vocês podem considerar os dados aqui, né? Elevar a escolaridade da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar 12 anos de estudo, no mínimo, né? E aí envolve quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais. Aqui tem uma luta enorme, né? Nós recentemente recebemos a informação da demolição de uma escola quilombola em Campos Novos. Então, isso significa que, além do Plano Nacional de Educação, nós temos o desafio de uma política de educação do campo que precisa, de fato, ser priorizada, né? A meta 9, educação de jovens e adultos, também muito aquém do ponto de vista da sua execução percentual. A meta 10, da mesma forma, eu vou passar rápido, e a meta 11. Meta 10 e 11, a 9, 10 e 11, eu diria que são desafios estrondosos, né? A meta 12 do ensino superior, articular com a União a elevação da taxa bruta da educação, né, de 55% ensino superior, e a taxa líquida de 40% de 19 a 24 anos. Então, aqui o desafio que tem o ProUni, o FIES, né, a garantia da política de cotas, de inclusão, permanência desses programas, dessas políticas para a construção desta meta. A meta 13, a titulação de professores, ampliar a proporção de mestres e doutores, no sistema de educação, tendo 80% graduação e 40% doutores até o final da meta desse ano. Também, né, estamos com 77,8% de docentes na educação superior com mestrado ou doutorado,
precisamos chegar a 80%, e docentes na educação superior com doutorado, estamos com 37%, e a meta é 40%. Com relação à pós-graduação estrito sensu, né, fomentar junto com a União, então vocês vejam que aqui, quando nós estamos falando de plano, estamos falando de uma política que está conectada, né, a nível nacional com também o Estado, que é a elevação gradual do número de matrículas de pós-graduação, de modo a atingir 2.400 mestres e 900 doutores, até a execução deste ano. Então, nós temos aqui a avaliação de Santa Catarina, 2018, 2.604 mestres, né, teria atingido a meta, e com relação ao doutorado, 916, e a meta era 900, também teria atingido a meta. A meta 15, formação continuada, aqui está um tema que é muito falado nas redes de ensino, né, que é a partir de um ano, uma política estadual de formação inicial e continuada. Então, aqui temos um grande desafio, porque as redes de ensino têm programas, no entanto, se pensar a especificidade de cada área de atuação e, de fato, uma política de integração das redes municipais e estaduais com as nossas universidades, nós precisamos, né, garantir que a habilitação seja na área e também ela continue ao longo dos anos, né. A meta 16, formação continuada e a pós-graduação de professores, né, também estamos muito aquém. Professores da educação básica com pós-graduação, lato ou estrito sensu. Nós temos 57%, 57,5%, e precisamos chegar a 75%, e formação continuada 62%, 62,9%, e precisamos chegar a 100% disso, né? Valorização e plano de carreira, valorizar os profissionais da educação da rede pública, assegurando no prazo de 2 anos o plano de carreira, sua reestruturação, para quem tem a reestruturação e para quem não tem a existência. Quero dizer que aqui a gente tem acompanhado muito, né? Muitos municípios estão com planos desatualizados, que não incentivam a carreira, o piso virou teto, não tem um plano de incentivo à formação continuada e de valorização desses professores, desses profissionais da educação, e também nós temos a ausência de planos, alguns municípios não têm planos de educação, e serão provavelmente demandados a ter através desse acompanhamento do Ministério Público. É importante que aqui, inclusive, e dos tribunais, é importante que aqui, inclusive, os vereadores, né, os sindicatos possam atuar nesse sentido, cobrando, né, a execução dos planos de carreira. E eu quero lembrar que em Santa Catarina nós temos uma comissão mista que foi aprovada, um requerimento de minha autoria, para discutir em 60 dias a atualização do plano de carreira do Magistério Público Estadual. Ainda não foi instalada a primeira reunião, mas acredito que até metade de maio a gente possa instalar, e é um trabalho que será feito com economistas, legisladores. Ok? Já estou terminando, Márcio. Okay. Meta 18. Mais uns 10 minutos daí, tá bom? Ótimo, obrigada. Meta 18, a gestão democrática. Eu sei que Tribunal de Contas e Ministério Público vão trabalhar muito nesse tema, já estão na fase final de avaliação, mas também quero dizer que aqui tem uma polêmica muito grande em relação à eleição de diretores. Tem julgados, inclusive, lembro aqui da lei da eleição de diretores de Criciúma, né? E aqui eu quero reforçar, né? Estamos estudando essa matéria no âmbito do nosso gabinete e vamos nos articular, sim, porque eu não acredito num país democrático sem que a escola seja democrática e protagonize a formação desse espírito democrático, da formação de novas lideranças. Então, é fundamental, sim, a gestão democrática, não entendida somente como eleição de diretores, né? Lembrando também
e quando nós falamos da carreira, o Plano Nacional de Educação fala em 90% do quadro efetivo e 10% ACTs, né? E dos trabalhadores, 50% de cada, efetivo e ACT. Esse é o limite. Estamos muito longe aqui dos dados em Santa Catarina, tá? Financiamento da educação, quero trazer alguns números bem preocupantes, né? E aí eu termino a minha apresentação falando dos números de Santa Catarina. Santa Catarina tem como investimentos do PIB educacional 1,69% apenas. E no quinto ano deveria chegar a 10%, né? Deveria chegar a 7% e ao final do plano a 10%. Então, se no quinto ano nós deveríamos ter 7% e nós estamos com 1,69%, estamos muito longe do cumprimento do financiamento da educação em Santa Catarina. Se considerarmos a renúncia fiscal em Santa Catarina, nós temos aí também uma diferença muito grande. Do ponto de vista da renúncia fiscal, Santa Catarina perdeu na educação em torno de 13 bilhões e 800 milhões, o que compromete muito o plano estadual de educação. E do ponto de vista da não aplicação dos 25 também, nós temos mais de 3 bilhões de reais que foram retirados da educação em Santa Catarina. Então, eu diria a todos e todas aqui que o cumprimento das metas de Santa Catarina, as 19 metas, passa por esse cumprimento da meta do financiamento. É fundamental. Inclusive, eu, como presidente da Comissão de Educação, já tenho conversado, né, com os órgãos de controle em relação a isso. Como é que nós vamos tratar os investimentos em educação? Aumenta a desoneração, né? Aumenta a renúncia fiscal, mas está indo, em consequência disso, menos dinheiro para a educação e menos recursos para a saúde. Bom, aqui, as últimas manifestações nesse sentido, elas dão conta, né, de apresentar o relatório do plano, né? Nós temos aqui a nominata, então, os integrantes, as pessoas que integram e as entidades que integram o monitoramento do Plano Estadual de Educação. Eu quero terminar aqui fazendo apenas uma consideração, né? E está nessa última lâmina, mas eu quero dizer que, mais do que discutir metas, acesso, qualidade, né, valorização, gestão, todas as 19 metas estaduais e as 20 metas nacionais, a pergunta é: para que a gente quer escola? Para que a gente quer educador? Para que a gente quer educação? Por que todos os dias a gente levanta respirando educação e deita respirando educação? Nós queremos formar que educador, que professor, que aluno em especial. Para que sociedade? E aqui entra o debate de um tema que eu tenho lido, ainda não concluí a leitura desse livro, quero recomendar, Márcio, As Múltiplas Dimensões da Educação na Era do Coronavírus. Esse livro tem um capítulo que faz uma análise de dois filósofos, um alemão e o outro italiano, né? O Adorno, né, que já é muito lido, né, o Abegain e o Adorno, onde eles discutem a educação para a formação de uma cultura do não campo de concentração. E aqui ele pega o exemplo. Nós estamos formando jovens para quê? Qual é o papel da educação na construção da civilização da humanidade? Quem formou as pessoas e de que forma nós erramos na formação de alemães e de cidadãos do mundo que aceitaram campos de concentração? Eu acho que aqui caberia uma reflexão muito própria, né, para a gente discutir a função social da escola e da educação. Eu agradeço a oportunidade, desejo um ótimo seminário e terminamos aqui com o Chico César, que, como eu comecei falando da pandemia e dos desafios da adequação do plano, a gente termina aqui falando
que não são números, né? São pessoas com sonhos, projetos de vida interrompidos. Um grande abraço. Muito obrigada.